Olá, oitavo ano, bem-vindos à nossa aula de número 17, a correção das últimas páginas da nossa apostila número 1, correção dos exercícios da página 46, 47 e 48. Então, começamos aqui no exercício 1, que era para você citar 5 máquinas elétricas da sua casa ou da sua escola. O que é uma máquina elétrica? Lembrando que a base da máquina elétrica é um motor ou um gerador. Então, eu coloquei aspirador de pó, roçadeira, drone, geladeira, computador, secador de cabelo, micro-ondas, máquina de lavar, TV, som, tá? Esses são exemplos. Botei só alguns, porque se eu puser todos, né, não cabe aqui na apostila. Exercício 2 era um exercício de associação. Então, aqui você tem, não está em coluna, está em linha. A primeira linha, motor elétrico, gerador e transformador. E era para você colocar os números de acordo com aqui. Dicas do exercício. Mantém uma tensão. O dispositivo que mantém uma tensão, ele gera a energia. Máquina destinada a converter energia elétrica em mecânica. É um motor. E o equipamento que transforma os valores é o transformador, tá? Faltou um risquinho aqui no meio do meu 3, ficou tudo junto e não deu para perceber. No exercício 3, era a respeito só dos transformadores, que o desenho tá aqui. Era para você dizer se é verdadeiro ou falso. Então, transformador são dispositivos eletromagnéticos que transformam a tensão. Acabamos de responder isso aqui. O transformador pode ser usado tanto para aumentar quanto diminuir. Sim, por isso que o nome dele é transformador. O transformador são 2 bobinas em um circuito enrolado no mesmo núcleo. Sim. E o transformador consiste em uma bobina enrolada com 2. Você veja, uma é o oposto da outra, pegadinha da prova. E as espiras do transformador são denominados enrolamentos primários para diminuir... E o outro enrolamento secundário, a cola estava aqui. No exercício 4, tem outra pegadinha também. Então, para quem não sabe o que é máquina elétrica, a resposta estava aqui. Máquina elétrica converte energia elétrica em movimentos e também em térmica, sonora e luminosa. Já tem resposta aqui também. Então, escreva a transformação. Ele não quer só o tipo de energia que foi transformado. Ele quer saber a conversão. Então, um ventilador está ligado na tomada elétrica. O que o ventilador faz? Movimenta as pás. Então, é em movimento. O aquecedor está ligado na tomada? Então, é elétrica. Aquece. Então, vai para térmica. E a lâmpada? Pegadinha da prova. A incandescente é aquela de antigamente, com filamento de tungstênio, né? Aquela lâmpada que a gente desenha assim. Essa lâmpada tá ligada na tomada, então é elétrica. Ela faz 2 coisas. Ela ilumina e produz calor. Tá bom? Aqui, super legal esse tema aqui, esse texto que eles trouxeram. Uma modernidade que está a todo vapor em todos os lugares do planeta Terra. Quem é? O magnetismo. Então, hoje em dia já existe um trem que é por levitação magnética, chamado de maglev. O maglev é um trem que é formado por eletroímãs. Aqui já começa das respostas do exercício de baixo. Não utiliza eixo, se magnetiza por corrente elétrica. Os elementos da frente fazem atração e os movimentos de trás repulsão. O trilho tem 4 graus de inclinação em relação ao trilho anterior, ao eixo do trilho anterior. Então, por isso que essa atração e essa repulsão aqui aumentam a velocidade. Para frear, você inverte esse sistema da corrente elétrica e ele para o trem.
A tecnologia minimiza o atrito, o trem flutua, então não tem desgaste, só sofre resistência do ar para desacelerar e pode chegar à incrível velocidade de um carro de Fórmula 1. O que são eletroímãs? São materiais metálicos que produzem corrente elétrica. Alguém lembra quais são os elementos químicos que podem ser transformados em ímãs artificiais? Está dentro do núcleo do planeta Terra. Já vamos ver essa resposta. Esse trem aqui, ele existe só para estudo lá na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, de acordo com o texto, o trem de maglev tem movimento contínuo? Sim, está escrito aqui que é por uma corrente contínua que daí faz um movimento contínuo. Qual a vantagem do trem magnético em relação ao trem comum? Então eu coloquei algumas. Baixo consumo, porque ele não usa combustível, só eletricidade. Faz curvas mais acentuadas, consegue fazer curvas mais acentuadas mais rápido, porque ele está 500 por hora. Consegue utilizar os trilhos que já existem. Diminui manutenção de rede. A velocidade do transporte é alta. Ele é ecologicamente correto, tecnicamente correto, politicamente correto e socialmente correto. Tá? Cálculos. Então, no exercício 1, ele traz aqui para vocês a potência de alguns aparelhos e o tempo que esses aparelhos estão ligados e pede para você calcular o valor a ser pago pela energia e o volume total de energia que foi gasto, senão você não consegue calcular o valor. Então, como é que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que observar é aquela história que o primeiro passo é física, o primeiro passo é português, segundo é física e o terceiro é matemática. Primeiro passo português, você interpretar o texto e retirar os dados do problema. Segundo passo, química, prestar atenção na unidade de medida, que aqui está em watt, e a gente usa quilowatt. Então, você tem que converter esses valores para poder fazer o cálculo. Como é que faz o cálculo? Bom, você tem que lembrar das fórmulas. A fórmula da potência é a energia elétrica pelo tempo. E a energia elétrica é a potência vezes o tempo, né? Para dizer o quanto ele consome. Então, o que você ia fazer? Ia ter que calcular. Vamos ver se ele faz foco bonito. Você ia ter que calcular de cada um. Então, a potência e o tempo é rendimento, energia é consumo. As duas fórmulas que a professora trabalha com vocês. E daí, lembrando que quilo, o K significa 1000, tá? Então, da geladeira, você tem a potência de 300 vezes o tempo de 720 horas. O consumo dela é de 212 kWh. Depois você calcula da TV, 90 vezes 60, dá 5.400. Como aqui, nesse cálculo do meu papel, eu não transformei essa unidade de medida aqui eu tenho que botar o quilo. Então, aqui a conta daria 216 mil. Tirando esses 3 zeros, simboliza o quilo. Aqui daria 5.400. Para fazer 1000, eu tenho que tirar 3 casas. Então, a vírgula vem aqui no meio. E aqui, 5.500 vezes 30, dá 165 mil. Para poder fazer o quilo aqui, eu tive que tirar essas 3 casas daqui. Soma depois todas as energias, vai dar o valor total de quilowatts-hora, multiplica pelo valor da hora da empresa e vai dar o valor total da conta, certo?
Voltando lá para a nossa última página da apostila, era para você marcar verdadeiro ou falso em relação a ímãs. Então, quando você quebra um ímã no meio, você tem apenas um ímã. Falso, você consegue ter 2 ímãs com os 2 polos, né? Na letra B, quando você aproxima ímãs distintos, pode haver atração ou repulsão, certo? Depende da posição do lado que esse ímã estiver. Na letra C, a resposta daquela que eu fiz para vocês. O minério de ferro que constitui o ímã é chamado de âmbar. Não, é de magnetita. Lembra do X-Men, o Magneto, tá? E aqui, os elétrons ímãs se fundamentam nas experiências de Ørsted. Sim. Aqui, qualquer material pode ser imantado e transformar em ímã artificial. Não. Somente o ferro, o cobalto e o níquel que estão dentro do planeta Terra, o núcleo do planeta. Cite pelo menos um problema ambiental relacionado a essas usinas. Então, a termoelétrica é queima de carvão, então além de emitir CO2, usa madeira, né? Usa carvoaria. A hidrelétrica faz a inundação da área, perde espécie, perde área. A usina termonuclear tem a irradiação, que se tiver vazamento ferrou. Depois, o descarte do lixo tóxico e o armazenamento do plutônio para ser bombardeado. Também tem problemas nessas questões. Questão número 4, na nossa sociedade faz amplo uso de energia elétrica e pode ser obtida por várias fontes: química, térmica, mecânica, solar, eólica. Associa as duas colunas. Então, o dispositivo e a transformação. A pilha de um rádio, se é rádio, faz sonora. Ou faz aqui, química em elétrica, porque a pilha é química e daí ela vai gerar energia para produzir o som. Depois, a usina hidrelétrica usa a força da água para gerar as pás, para transformar em energia elétrica. O chuveiro usa a tomada para converter em água quente. O ventilador usa a energia da tomada para mexer as pás e depois virar vento. E a máquina a vapor, isso aqui é pegadinha. Ela é uma máquina que esquenta a água e o vapor da água movimenta o motor. Então, é a energia do calor que vai movimentar o motor. Olha que bonito aí o Enem já aparecendo para vocês. Mantenham-se informados, peguem os testes do Enem da internet e façam em casa para vocês já irem se acostumando com o estilo de prova que o Enem apresenta. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica no município. O município é num vale, tem montanhas altas de difícil acesso, tem um rio que é a fonte de água para consumo. É pequeno, tem muito sol. Pronto, já deu a resposta do exercício. É o estilo de Blumenau, cercado por montanhas, tem um rio, é pequeno, tá num vale, é estilo Blumenau. Qual é o tipo de usina que você indicaria instalar lá? Se tem muita incidência solar, você já matou a resposta aqui, certo? Acabamos a apostila.
Isso significa que nós temos o Google Forms para fazer uma prova, uma avaliação para ver se vocês entenderam, prestaram atenção, assistiram às aulas. E na próxima aula já começamos a apostila 2, certo? Um beijo no coração, fiquem bem e até a próxima.